Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. Saiu mais uma edição da HQ Batman Absoluto. É a edição anual de 2025 e é uma história isolada do Batman, escrita e ilustrada pelo Daniel Warren Johnson, que é um roteirista muito aclamado pela HQ dos Transformers e da Mulher Maravilha Dead Earth. E pessoal, só antes da gente começar, bora aqui dar um salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Jefferson Coutinho, Ian Based 007, Vini Brega, Alexandre Carelli e Beto Baquit. E também fazer esse tipo de vídeo no dia seguinte que a HQ sai com essa edição dá muito trabalho, e por isso eu já peço para vocês deixarem aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Beleza? Dado o recado, bora começar essa HQ. Então, gente, essa HQ do Batman Absoluto tem 3 histórias numa única edição. Vamos começar com a primeira, que é a mais importante, e que foi escrita pelo Daniel Warren Johnson. A história começa com um pequeno Bruce Wayne questionando o pai por que um grupo de extremistas anda bombardeando a cidade. E Thomas não sabe o porquê que eles estão fazendo isso. O Bruce quer descobrir uma forma de como detê-los. O Thomas está visivelmente frustrado. Ele não sabe o que fazer, não sabe o que fazer para arrumar o mundo. A única coisa que ele sabe é ensinar, já que no futuro, os seus alunos poderão fazer a diferença. E nisso, a ilustração mostra o Batman, mostrando que, provavelmente, o grande aluno que o Thomas teve foi o seu próprio filho, que virou o Batman. Thomas, em tom de brincadeira, pergunta a Bruce o que ele fará. E então, no presente, vemos o que o Bruce decidiu fazer. Nessa página badass, o Batman está usando um lança-chamas e encerrando o que parecia ser uma reunião de um grupo extremista. E rapaz, essa ilustração aí é muito foda. Mas enfim, a HQ nesse momento vai voltar um pouco no tempo para mostrar como que o Batman chegou nessa situação de usar o lança-chamas. Num lugar chamado Pântano do Abate, o Bruce passa por um acampamento de sem-tetos. De longe, ele observa um padre ajudando as pessoas e decide ir embora. O herói finalmente chega numa loja de uma cidade do interior, mais especificamente numa loja de armas. O dono já estava o aguardando, e Bruce está ali para pegar um verdadeiro arsenal. São armas adaptadas para balas de borracha e outros equipamentos não letais. O dono o chama de garoto da cidade, como se conseguisse entender completamente por que ele está ali. O Bruce apenas paga em dinheiro vivo e dispensa muitos comentários. Antes de ir, ele pergunta sobre aquele canteiro de obras que vimos antes, e o dono da loja conta que uma grande empresa entrou com dinheiro e promessas que não foram cumpridas, deixando pessoas sem ter onde morar. Então, Bruce percebe um tumulto fora da loja. São homens mascarados de porco agredindo uma mãe e seu filho. O dono da loja diz que é inútil interferir, mas Bruce vai mesmo assim à paisana. Os homens vestidos de porco falam que a mulher e a criança não pertencem ali, e um deles chega até dizer que vai bater no garoto. É nisso que Bruce chega chegando num incrível soco nessa belíssima ilustração. Os demais porcos comentam que ele cometeu um grande erro, o que Bruce fala que veremos. Contudo, por trás, o herói é nocauteado pelo próprio dono da loja de antes, e o homem diz que era melhor ele ter ficado de fora da confusão. Eis que o chefão da gangue aparece. É um homem chamado DJ, e ele tem uma tatuagem no pescoço. E essa tatuagem é exatamente o mesmo símbolo que a gente viu na bandeira no início da HQ. Mesmo caído, Bruce pede para a mulher e a criança fugirem. Contudo, ele fica vulnerável aos ataques do DJ. O grupo espanca Bruce, alegando que vão se vingar da cidade por tê-los abandonados. Quando parecia o fim, alguém grita para parar. É o padre que vimos antes. O seu nome é Peters, e ele pula na frente de Bruce e o protege. E esse padre, pelo jeito, conhece todo mundo dessa gangue. Inclusive, chama uma das pessoas mascaradas pelo nome. Padre Peters fala que conhece eles e que eles não são assim. Um dos membros da gangue tira sua máscara, e ele parece estar arrependido do que fez. Só que o DJ manda todo o seu grupo vazar dali, e eles vão embora com suas motos. E o Bruce ficou bem machucado depois desse episódio.
Quando ele acorda, está na casa do padre, que não pôde levá-lo a um hospital porque era muito longe. O Bruce foi pego de jeito, diz o padre, mas o Wayne comenta que isso não se repetirá. Ao olhar para o lado, Bruce vê uma foto do padre quando era mais novo, ao lado de outras pessoas, e que na época ele ajudava em protestos da cidade. Peters diz que eram protestos em favor da paz, e que era uma eterna batalha sem fim. Depois, Bruce pergunta sobre a tal da tatuagem que ele viu em DJ. É explicado que há 6 meses, um homem apareceu e começou a recrutar os jovens, alimentando suas raivas, dando algo sombrio para eles acreditarem. O Bruce fala que escutou sobre algo que iria acontecer naquela noite. E de fato, o padre confirma. Essa gangue irá atacar aquele acampamento dos sem-tetos. Isso inflama o Bruce na hora, que se despede do padre. O seu carro havia sido incendiado, mas não a maleta com seu uniforme. O herói fala que, algumas vezes, a paz não é uma opção e que palavras não funcionam. E com isso, cortamos para aquele acampamento de antes. O grupo do DJ está lá, preparado para atacar. É quando surge uma viatura da polícia. E um policial diz que não permitirá que eles façam isso. DJ apenas olha na cara dos policiais e eles começam a rir. Acontece que esses policiais são cúmplices e se unem ao DJ. O líder do grupo ordena que eles ataquem o sem-teto. E na sequência, um verdadeiro massacre acontece. A gangue ataca todos sem piedade. O tal do DJ diz que é o poder, o puro poder. E quando ele vai completar a sua saudação supremacista, o Batman aparece e quebra o seu braço sem piedade. E olha só como que o Batman é desenhado nessa HQ. Em seguida, ele derruba os outros do grupo extremista com golpes duros. Aquele dono da loja usa uma criança de refém e diz que irá atirar nela. E essa parte parece fazer uma referência à HQ do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que é quando tem aquele membro da gangue que diz que também vai atirar numa criança. E o Batman fala, eu acredito em você. Muito parecido com o texto aqui. O Batman simplesmente atira batirangues nos olhos do bandido e depois dá uma ajoelhada que afunda o seu rosto. A criança fica assustada com o Batman e foge dali. O herói pega as chaves do criminoso antes de atacar o DJ novamente. O líder da gangue pede para o morcego se afastar e tenta atirar no herói. Ele erra os tiros e, na sequência, Batman desfere mais um soco na cara dele. E depois, mais um, e mais um, e mais um. Antes que Bruce possa matar esse cara, o Padre Peters intervém, pedindo que ele pare. Ele afirma que isso não vai consertar as coisas. Na verdade, Peters não sabe como melhorar a situação, mas sabe como não piorar o que já está ruim. O padre implora para o morcego, que então grita que esse é o seu jeito. Enquanto isso, os membros da gangue que bateram em retirada chegam até uma mansão perto dali, que é onde fica a base desse grupo. E pro azar deles, o Batman sabe muito bem para que serve aquelas chaves de antes. E nisso vemos ele encarando nessa página o seu futuro Batmóvel, que é, na verdade, uma caminhonete de mineração gigante. Pois é, galera, secretamente essa história é de origem do Batmóvel do Universo Absoluto. O Batmóvel Begins do Universo Absoluto. Temos. A gangue está despreparada. O membro quer mais armas, mas aquela loja de armas já havia sido destruída pelo próprio Batman, que agora dirige o seu novo Batmóvel sem piedade. Os membros da gangue estão desesperados e se afastam da porta. Isso porque, simplesmente, o Batman chega destruindo tudo e sai do veículo, atacando a gangue com seu machado. Só que no meio disso, ele para e muda de ideia. O morcego fala que eles são baratas e o fogo é a única forma de resolver a situação. Batman pega o seu lança-chamas e ateia fogo em tudo, o que nos leva de volta para aquela página do início da HQ. Os homens da gangue ficam gravemente feridos, e é nisso que surge o padre com um kit de primeiros socorros. Sem pensar duas vezes, o padre ajuda os homens que estão agonizando. Batman pergunta por que ele está fazendo isso, ajudando eles, e o padre apenas responde que ele também tem o seu jeito, assim como o Batman. E nisso, o nosso herói vai embora. Enquanto o morcego dirige de volta para Gotham, ele se lembra da conversa com seu pai, que teve no início da HQ. Nesse flashback, Bruce criança vê uma foto antiga de Thomas
e fica encantado pelas coisas que ele fazia quando era mais jovem. Bruce criança fala que quer fazer as mesmas coisas quando for adulto. E nisso descobrimos que a foto era exatamente a mesma que a do padre. Ou seja, o padre conheceu Thomas Wayne quando os dois eram mais jovens. Thomas fala que mal sabia o que estava fazendo naquela época, e só agora sabe melhor. Ao olhar para o seu filho, Thomas fala que conhece a sua natureza. Lá no fundo, ele tem um coração forte e misericordioso. No presente, Bruce vê suas mãos manchadas de sangue e lembra do que o seu pai falou para ele, que teria orgulho do que ele iria se tornar. A história termina com Batman chorando ao lado do Batmóvel. E realmente essa história acabou sendo muito boa, me surpreendeu, especialmente pelo final. Não foi só porradaria, acabou sendo uma história importante para a própria formação do Batman. Mas vamos seguir agora para a segunda história, que se chama Santuário, e que foi escrita pelo James Warren. Vemos uma igreja abandonada, que possui um anexo construído. Um homem da gangue do Máscara Negra ajuda a invadir o local. Essa é uma igreja que havia sido transformada numa casa. Esse homem que ajudou a entrar se chama Victor. Ele conhece a casa. Isso porque essa casa pertence aos seus pais. Era um negócio da família, transformar igrejas em mansões gigantes. A gangue rouba diversas armas brancas. E Victor vai até o cofre da família e abre, mas não encontra nada. Então surge uma voz. É a voz de seu pai, que estava dormindo nessa mansão e acordou com um barulho. Ele está com uma espingarda e reconheceu a voz do seu filho. O pai já chamou a polícia e pede que a gangue roube o que tem que roubar e vá embora. O líder desse grupo não está assim tão preocupado com a polícia, e sim com uma outra coisa. É nisso que o pai explica para o seu filho por que ele estava na casa. Afinal, ele deveria estar na Flórida. Mas a verdade é que a sua mãe adoeceu e acabou morrendo. Ao mesmo tempo que acontece essa discussão familiar, um grande barulho surge do teto. É o Batman. Ele está ali. A gangue ataca o pai e o deixa gravemente ferido no chão. Eles perguntam se há mais armas na casa. E o velhote confirma que sim. Só que o barulho aumenta, denunciando que o morcego está cada vez mais próximo. Os membros da gangue começam a se desesperar. O único jeito de chegar nas armas é chegando mais perto de onde está o Batman. E eles não querem encarar o morcego. Mesmo assim, eles avançam e conseguem as armas, na qual tem ali até granadas. O pai explica que o bairro estava cada vez mais perigoso, e por isso tantas armas. Então, a gangue percebe que tudo ficou muito quieto. Sem eles perceberem, o Batman se aproxima pelas sombras. E quando um deles dá mole, o herói ataca. O morcego chega quase como se fosse uma assombração nessa belíssima página. Nesse momento, o líder, que já está todo alterado, vê o Batman quase como se fosse um demônio e dispara sua metralhadora. Mesmo sob fogo pesado, nenhum tiro o atinge. O Batman até chega a ser pego pelo pescoço. Só que com um golpe de UFC, consegue se sobrepor na luta e quebra o braço do chefão, que está cada vez mais louco. Os demais bandidos tentam jogar óleo quente no morcego, mas são surpreendidos pelo Batman, que havia sido arremessado pelo próprio vilão na direção deles. Uma das panelas com óleo quente cai num dos capangas. Já a outra é utilizada pelo Batman para atacar o grandalhão. Os outros membros da gangue fogem, enquanto que o chefão está ainda vivo. Ele pega uma granada e explode o lugar, quase como se fosse uma chamada divina. Batman percebe a sua movimentação e corre em direção ao Victor e ao seu pai, e protege os dois da explosão. E o detalhe é que o pai também protegeu o filho. Enfim, pai e filho se abraçam sob a imagem da Maria num vitral da igreja. E o Batman vai embora. Essa história eu achei um tanto quanto diferente. Não sei se é boa, mas com certeza chama atenção porque ela é bem diferente. Mas enfim, vamos para a última história, que foi escrita pela Meredith McLaren. A história é chamada Vamos Aprender sobre Morcegos. A roteirista faz aqui uma dualidade entre os fatos de morcego com ações do Batman na vida real, como o exemplo da habilidade de voo dos morcegos e como eles dividem os alimentos. E nisso o Batman fica saltando entre os prédios e doando seus alimentos a pessoas sem teto na cidade. Vemos no final como o símbolo do morcego cresce entre os jovens, com mochilas, pets e seguidores, indicando que o herói inspira uma parte da população. E aqui termina o Batman Anual de 2025. Dessas 3 histórias, convenhamos que só realmente a primeira que se destaca. A segunda é ok, e
E a terceira, divertida, mas também uma história de 2 páginas. Para mim, o grande destaque é a ilustração da primeira história. É impressionante como cada golpe do Batman tem um impacto muito forte. O jeito que o soco do Batman, a joelhada do Batman encaixa na cabeça das pessoas e a cabeça é deformada com o golpe, isso torna a sensação do golpe muito mais forte. É uma baita ilustração, talvez digna de prêmio. Não sei, talvez prêmio seja demais, mas sem dúvidas a ilustração é muito foda. E a história também ela é boa. Fiquei realmente impressionado com o final, que eu gostei bastante. Agora, o que eu não entendi mesmo é por que a DC quis lançar essa HQ antes de completar a saga do Bane. Não sei se a HQ do Bane atrasou ou alguma coisa assim, mas dava pra lançar essa HQ depois de terminar a saga do Bane, né? Só pra não ficar muito confuso. Mas enfim, isso geralmente acontece nas HQs anuais. Nunca tem uma correlação com a saga principal. E agora sim, a próxima edição é a conclusão da saga do Bane, que vai acontecer no final do mês de novembro. E assim que essa HQ sair, a gente vai fazer vídeo aqui no canal. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Quero a opinião de vocês sobre essa história. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo do Batman Absoluto Anual 2025. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.